Uma boa noite a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus nos envolva, para que a gente possa fazer as nossas considerações de hoje a respeito desse tema, né? Que é o jugo leve e o consolador prometido. Jesus, ele passou, dentre muitos ensinamentos, né? Ele estava juntos aos discípulos, como se fosse dando as instruções, né? Um pouco antes, né? Do final. E é engraçado que ele vê toda aquela, todo aquele, vamos dizer assim, todo aquele desespero das pessoas. Você já notou que, por exemplo, às vezes a gente fica até meio sem esperança das coisas? E aí Jesus ele solta um ensinamento que será hoje a nossa reflexão. Aliás, dois, né? O primeiro é quando ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí ele diz que tomai sobre vós o jugo dele, porque o jugo dele é leve e o fardo também é leve. E aí ele coloca ainda que aprendei comigo, que sou humilde de coração, e nisso acharás o repouso. Aí a gente tem que entender como que era a época em que ele fez essa afirmação. É interessante que Jesus falava por um povo, naquele momento, que estava sob o jugo de Roma. Então, a gente tem que entender que jugo significa, de forma metafórica, você estar sob um domínio, ou observando uma regra, e essa regra que eles observavam era de Roma. Então, vamos pensar assim, era uma regra criada por humanos. Essa regra criada baseada o quê? Em egoísmo. Todo mundo sabe que eles viviam em regime de servidão. E além do mais, ainda tinha também o próprio rei dos judeus na época, né? Eu nunca sei direito se era Herodes, se era Caifás, mas isso não importa. Eu sei que existia um rei. E eles sempre viviam sobre esse jugo e também sobre a questão religiosa deles, que era realmente um fardo pesado, porque mais ou menos se coloca que eram umas 970 regras daí para mais. E todas essas regras, tinha regra para tudo, né? Regra para isso, regra para comer, regra para se vestir, regras de como você vai fazer uma oferenda lá no templo, tinha todos esses tipos de regra. Só que era interessante, Jesus, essas regras que eram práticas exteriores ou rituais, ele combateu. E ele sempre ensinou o quê? A questão da espiritualização do indivíduo. Ele não foi modificar as leis de Deus, a qual eles tinham recebido no passado. Ele foi dar um complemento. Ou seja, ele foi colocar aquilo em prática como se deve ser para que aquilo tenha não só uma parte completamente voltada para as questões materiais, mas sim fundamentada no amor e na caridade. O amor seria o bem comum, para atingir esse bem comum, a caridade. Então, a caridade, como entende Jesus, a misericórdia é para com todos. Então, no seu ensinamento, tem um ensinamento famoso que ele coloca uma parábola falando sobre o samaritano. O samaritano era um povo contrário, né? Vamos dizer assim, uma tribo inimiga. E ele colocava o samaritano como aquele que agiu com misericórdia, com caridade para com o seu semelhante. Isso, para o povo da época, é revolucionário. Porque as pessoas eram acostumadas a quê? A tomar aquilo que se tinha, território, na base da guerra. Eram, vamos falar, tribos, etnias.
E Jesus ele dá outro ensinamento, que ele diz que bem-aventurado aquele que é manso. Como que vai ser manso num lugar onde você está sob um jugo de um povo, de uma nação que foi lá na base da força, tomou o lugar? E ainda diz que o exemplo, herdarão a terra. Aí a gente fala, nossa, herdar a terra. Aí tem, bem-aventurado o aflito, porque desse é o reino dos céus. Ou seja, desse vai atingir a felicidade. Isso fica um pouco assim complexo até de entender, mas Jesus, todas as vezes que ele ensinava, ele utilizava parábolas. E sempre nas parábolas ele colocava um ensinamento que quem tivesse ouvido de ouvir, que ouça, quem tivesse olhos de ver, que veja. Uma coisa bem enigmática, né? É que na realidade Jesus ele não falava para as questões materiais. Apesar dele usar a situação material do dia a dia, ele sempre falava na questão nossa, no nosso íntimo, na nossa individualidade, para nós espíritos, encarnados e desencarnados. Jesus compreendia a nossa dificuldade aonde tem a matéria exerce influência sobre nós. Mas ele sempre dizia, olhai as aves do céu, que elas nem tecem nem fim, Deus não as abandona. O que ela tem que fazer? Trabalhar através do seu sustento. Mas nem sempre as pessoas trabalham e conseguem o seu sustento. Às vezes o trabalho foge. E hoje ainda mais no nosso tipo de sociedade, a gente vive sob um jugo que não é diferente, porque nós progredimos intelectualmente e até moralmente também, em 2000 anos. Mas é interessante, nós vivemos sob um jugo do egoísmo. A gente olha. Quando a gente olha no Livro dos Espíritos, tem uma questão que chama a lei do trabalho. E aí há um comentário de Kardec muito interessante, que ele fala que, por exemplo, a economia é uma ciência que ela tem como alocar recursos. Não vamos entrar em detalhe, né? Vamos falar todos os recursos, ela gerir esses recursos e arranjar mecanismos que a gente, para a nossa sobrevivência. O trabalho está incluído nisso. Todos têm trabalho? Não. A ciência econômica vive quebrando a cabeça para fazer algo que dê mais equidade para todas as pessoas. Funciona? Às vezes funciona na teoria, na prática não. E por que normalmente não funciona na prática? Porque existe a questão egoísmo e existe a questão orgulho. Isso a gente está tomando só um exemplo. Então, às vezes, eles criam uma teoria econômica que vai dar certinho. Nossa, se todo mundo tiver no mesmo patamar de entendimento. Se um disser assim, eu me acho diferente do outro, porque eu mereço mais, porque eu vi, porque eu isso, porque eu aquilo, já desequilibra. E isso traz para a gente o quê? Sofrimento. Aí muitas vezes, mas eu não sou culpado de ter esse desequilíbrio na economia. Diretamente nós não somos. Indiretamente sim. É interessante. Porque às vezes, pela falta da gente ter de procurar abstrair conhecimento ou até observar situações do nosso dia, às vezes a gente vai fazendo coisas no automático. Mas às vezes compete a nós, às vezes não, porque a gente não tem um poder de criar uma teoria econômica para ajudar o mundo. Jesus falava para essas pessoas assim como serve para nós no dia a dia de hoje. Voltando para isso, agora imagina as relações entre pessoas. A gente tem casamento, a gente tem amizade e a gente também tem o quê? As inimizades. Quando a gente está num relacionamento a dois, o egoísmo acontece? Acontece, porque são dois egoístas reunidos. E se não fizer muito esforço para aparar essas arestas do egoísmo e do orgulho, o sofrimento vem como consequência. Então, todas as relações aqui humanas, elas são turbulentas.
E ela é turbulenta por causa ainda da influência do corpo sobre o espírito. São as ditas paixões, os ditos vícios. E como que a gente vai se libertando disso? Jesus ele falou, o meu jugo é leve. Ou seja, se as pessoas se dessem muito mais, se elas continuassem dando atenção ao jugo de Roma e dessem mais atenção ao jugo, ou seja, observando as leis de Deus, que é aquilo que ele veio divulgar, as pessoas teriam o quê? Esperança, consolação e esperança no futuro. Uma confiança a mais na justiça divina. Hoje, se nós não temos esse consolo de numa vida melhor no futuro, que adianta a gente batalhar e buscar pela nossa melhora moral? Não fica sem sentido. Fica completamente sem sentido. Jesus falou com todos os pormenores para as pessoas da época? Não. Porque tem certas situações que eles não compreenderiam. Mas olha que interessante. Jesus estabeleceu um sentimento de amor e caridade. Nós, enquanto espíritos, se nós vamos falar assim, se nós nos desprendemos da matéria, o espírito ele sente pelo, vamos falar, pelo todo o seu ser, né? Que é assim que foi ensinado. Mas olha que interessante, o que é sentir, né? A gente está nas nossas relações do dia a dia, então a gente pode sentir o quê? O egoísmo de outra pessoa. E olha que engraçado, a gente vai saber que aquilo é egoísmo porque a gente também sabe que é egoísmo. No popular, muitas pessoas dizem assim, as energias positivas e as energias negativas. Olha que interessante, né? Vamos substituir que questões para o espírito uma palavra chamada fluido. Esse fluido é como se fosse assim, ele é uma criação de Deus e todos nós estamos imersos nele como se estivéssemos dentro de uma piscina. Esse fluido ele é transformado pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos refletem aquilo que somos. Jesus fala, observe as leis de Deus, persevera. O que nós estamos fazendo? Transformando o nosso entorno. E esses fluidos eles têm uma capacidade de retrair e de atrair. Quanto mais a gente estiver pensando, não só pensando, e trabalhando para melhorar o nosso comportamento moral, nós vamos modificando a nossa individualidade e com isso nós vamos atraindo outros. Olha que exemplo, nós estamos aqui, nós somos diferentes aqui. A semelhança nossa que nós somos espíritos encarnados, estamos sobre, sem diferença alguma, sob o jugo das leis divinas, mas assim, em experiência, em conhecimento, em egoísmo, em altruísmo, em amor e em ódio, nós somos diferentes. Cada um é uma individualidade que progride individualmente, mas engrossa o caldo do coletivo. Então, quando Jesus ele coloca todos, aí olhando as bem-aventuranças, as parábolas, ele coloca ali a lei de Deus em ação. E observando aquilo, aqueles que ouviam, que tinham ouvidos de ouvir, ou seja, aqueles que tinham um sentimento, eles começariam a compreender. E Jesus não para por aí nos seus ensinamentos. Ele ainda diz que ele vai pedir a Deus e ele vai nos enviar um consolador, que seria o Espírito de verdade,
em algumas traduções o Espírito Santo, ou o Santo Espírito, ou outras só o próprio Espírito, que ensinaria todas as coisas e vos fará recordar tudo que ele disse. Aí se a gente já viu isso por aí, toda a divulgação em casas espíritas aqui, fala que o Consolador prometido é a doutrina espírita. Uma vez até eu ouvi de um amigo protestante que ele falou assim, nossa, mas isso é se julgar a Coca-Cola do deserto. Mas aí a gente tem que fazer uma diferença entre movimento espírita e doutrina espírita. O movimento espírita são pessoas que se predispuseram a divulgar o espiritismo. O centro espírita é o local físico para essa divulgação. Agora, a doutrina espírita ela é uma só. As casas espíritas, elas têm diferenças. Todos nós aqui que já fomos numa casa ou na outra, vê que tem diferenças. Diferenças, às vezes, de entendimento. Aí entra aquela questão assim, por que Kardec chegou a essa interpretação? Aí a gente tem que notar que fenômeno mediúnico acontece desde que o mundo é mundo. Desde que existe um ser aqui. A gente olha lá no Egito, na Índia, sei lá, no Oriente, no Ocidente, sempre teve comunicações. Sempre atiçou a curiosidade de todos. Mas atiçou a curiosidade de Kardec, mas, entretanto, pelo estilo da pessoa que era um homem de ciência e tudo mais, ele começou a perceber que ali tinha algo diferente. Porque eles vamos se dizer assim, imagina a gente estar com esse móvel aqui, aí a pessoa pergunta algo para o móvel faz assim, ó, bate, respondendo não e sim. É um negócio esquisito, né? É esquisito? É esquisito. Aí ele pergunta, o móvel ele é animado, só que ele não tem cérebro, não tem nada. Como que ele responde perguntas banais do tipo, vou trocar de carro? Aí vai lá, bate, sim, que bom, né? Mas daí ele também batia em regime de alfabeto para responder perguntas complexas. Aí fala, opa, tem alguma coisa de interessante aí. E aí vai se fazendo perguntas, se descobre que os espíritos se comunicavam através de um instrumento e eles eram as almas dos homens que viveram aqui na Terra. E isso descortinou muitas situações. Ou seja, começou nesse processo e ele foi se aprofundando, ele criou um método específico para ele, enfim, criou uma doutrina filosófica. Essa doutrina filosófica com base na observação dos fenômenos, comparando todas as psicografias que ele recebia, ele viu que tinha uma consequência moral. Só que para você ter uma consequência moral, você precisa ter um padrão. Aqui na casa tem um código de ética da casa, que é o estatuto da casa. A gente tem o quê? Para estar inconforme com esse estatuto, a gente tem que seguir esse estatuto. Quem é trabalhador da casa, tá? O associado. Agora, e nas questões morais? Existe conduta ética, os manuais de conduta ética de empresa, de qualquer lugar, mas existe uma questão que ela precisa ser universal. Ela precisa ser universal na doutrina espírita. A doutrina espírita partiu dos fenômenos da natureza. Princípios naturais. Por exemplo, um princípio, crença em Deus. Muitas pessoas dizem que isso é ensinado, né? É nada porque existem... Isso é uma questão inata das pessoas. Pessoas que são ateias, elas são ateias depois que elas começam a raciocinar depois de grande. Princípio, por exemplo, da imortalidade da alma. Precisa ser espírita para acreditar que a alma sobrevive ao corpo? Não.
todas as religiões são espiritualistas. Quando a gente olha para a questão da reencarnação, tem muitos espíritas que têm um sentimento da existência da reencarnação. Aí muitas falam, mundos habitados, vários mundos habitados. A gente aprende que aqui é um mundo de prova e expiação, existem mundos felizes, existem mundos primitivos. Até a ciência busca vida em outros planetas, porque pela questão de raciocínio e de sentimento, algo tem além da gente. A comunicabilidade com os espíritos, a mediunidade. A mediunidade não é uma invenção da doutrina espírita. Vamos dizer que foi aquilo que Kardec utilizou para poder receber as informações, fazer as comparações. E ele não foi um mero codificador que juntou tudo bonitinho, não. Ele recebeu o princípio dos espíritos. E ele desenvolveu, ou seja, ele modificou textos, ele acertou de acordo com aquilo que ele usava o método dele de observação, de todas as informações que ele tinha. E aí ele chega a Jesus. Por quê? Como tem uma consequência moral, ele precisa do quê? De um parâmetro. E ele faz a pergunta aos espíritos. Qual é o tipo mais de moral perfeita que esteve aqui na Terra, que serve de parâmetro para nós, ou seja, o nosso modelo? O Espírito responde, Jesus. Só olha que interessante, Jesus é conhecido no mundo ocidental, no Oriente ele é conhecido? Não, não como aqui. Se olhar no Islão, Jesus é considerado um profeta, mas o profeta maior é o Muhammad. Allah é Deus. Só que em sentimento, e a gente vai para o Oriente, você tem quem? Buda. Você vai na Índia, eu esqueci o nome, mas tem outro que é como referência. A divindade. Então a gente vai percebendo que... Mas aquele que realmente demonstra na história que viveu aquilo que pregou, Jesus. Não escreveu nada, ele falava para o sentimento das pessoas. Ele utilizava o envolvimento do quê? Envolvia as pessoas no seu acolhimento a todos. Então ele conversou com o centurião romano, ele conversava com os fariseus, ele conversava com o pessoal que eram os pescadores, os escravos, enfim, ele, como se diz assim, ele veio para o mundo. E isso é diferente, que em outras culturas, normalmente eles vinham para aquela etnia. É isso que a gente tem que colocar. Apesar de todos eles, na essência, ensinar a mesma coisa. Por isso que a gente coloca isso, se torna o quê? Uma verdade. E aí, colocando isso como um modelo de moralidade a ser alcançada, coloca uma outra questão. Quando os espíritos lançaram o livro dos espíritos, eles indicaram uma seguinte frase, que eles estavam colocando os alicerces que iam formar um novo edifício, aonde iriam reunir a humanidade no mesmo sentimento de amor e caridade. Aí pronto. Isso amarra com a proposta de Jesus. O bem comum e a caridade como caminho. Por isso que coloca um ensinamento muito interessante, que fora da caridade não há salvação. Não é fora da casa espírita não há salvação, não é fora da igreja. É fora da caridade, porque a caridade ela é acessível a todos, em qualquer lugar que ela esteja no planeta, em qualquer tribo, em qualquer lugar.
De certo que existe uma caridade material e uma moral. A caridade material, ela se aplica muito mais aonde? Aonde há a desigualdade social. Lugares onde não há desigualdade social, se a caridade se restringisse só à questão material, como que eles teriam esse caminho para atingir o bem comum? É de certo que a caridade moral ela é muito mais prevalente, porque a caridade material ela é transitória, necessária e transitória. Só que a caridade moral em ter indulgência pelas faltas alheias, é ensinar. Todos nós podemos ensinar alguém. A gente vive em família não é por acaso. Crianças, elas precisam ser educadas. Crianças, elas precisam ter valores morais. Crianças precisam não só ter os valores morais de casa, que às vezes precisa ter um reforço de fora, que às vezes não é da escola, às vezes é de quê? Dentro de um templo, dentro da casa espírita. Por isso que casa espírita tem espaço para evangelização, por isso que tem escola dominical porque ali vai ter o quê? O padrão de moralidade é o mesmo, é o amor e a caridade, porém é ensinada de formas diferentes, de acordo com a cultura do lugar. Tem a cultura do movimento espírita, tem a cultura do movimento protestante, católico, tem a cultura do movimento umbandista, do movimento candomblessista, mas entra aquela questão assim. Quando Kardec pergunta aos espíritos, nós progredimos. Nós progredimos no sentido de atingir esse bem comum. Num mundo feliz não existem tantas diferenças quanto nós temos no nosso mundo de provas e expiações. Diferenças materiais, esquece, porque é interessante que a gente não encarna para sofrer. O sofrimento é consequência quando a gente não observa certas regras, quando a gente não cumpre com os combinados na sociedade, quando a gente não tenta olhar para dentro da gente mesmo e fazer aquela coisa, o nosso sentimento, se a gente está fazendo algo certo ou errado. Jesus ele resumiu naquela palavra que naquele ensinamento de fazer aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem, é a régua do bem comum. Se está bem para nós, está bem para eles. Se não estiver bem para eles, não pode estar bem para nós. Então, nos mundos mais adiantados, essas diferenças sociais elas não existem. As diferenças, vamos falar de paixões, elas passam o quê? A diminuir. Quando se fala assim, o Espírito é perfeito, significa que ele está em Deus. Quando Jesus dizia, eu estou no Pai, o Pai está em mim, é porque ele já tinha esse grau de entendimento de Deus. A gente ainda falta isso. A gente está ainda nesse caminho. A nossa encarnação serve para isso. O corpo pede, vai, e a gente tem que raciocinar. Será que é o melhor? Porque o corpo, ele é o quê? Uma máquina. E nós não somos máquinas, apesar de estar encarnado num corpo. A fonte do nosso egoísmo é as necessidades do corpo, da sobrevivência. E por isso que é tão difícil e tão pesado esse jugo. Mas aí é que está, tanto a doutrina espírita como Jesus, o consolo, dizendo que tudo tem consequências. As consequências, elas sempre estão ligadas à ação. Se a ação é boa, a consequência é boa. Então a gente precisa fazer uma baita de uma reflexão para descobrir o que é o bem e como ele se processa. E aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai se transformando. Um transforma, lembra que falei? O semelhante atrai semelhante na questão do espírito. Isso engrossa o caldo. E o que acontece como consequência? É a transformação social.
O Espiritismo ainda não entrou nessa transformação social, ainda está engatinhando. Mas, por ser algo da natureza, princípios que estão na natureza, ele não está dentro de uma religião específica, ele está em todas. O problema é que nós temos o movimento espírita e temos a doutrina espírita. Se a gente estudar a doutrina espírita, a gente vai entender que o movimento espírita é só a forma que o ser humano se expressa na sociedade. Então, todos nós tenhamos uma boa noite e que estejamos, né, sempre em paz. Muito obrigado.